Olá, nós estamos de volta aqui com Condominicando, o podcast que transforma o seu condomínio no melhor lugar para morar e também para investir. O tema de hoje é polêmico, super atual e quem não acompanhar vai ficar para trás. Comigo a colega de bancada, a síndica com sossego, Gláucia Lá, Regina. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, uma grande honra poder conversar com vocês sobre esse tema, que eu adoro. Olha, e quem topou o desafio para vir cá falar sobre mitos, verdades, desmistificar essa questão de portaria remota, é um especialista no assunto. Júlio, bem-vindo ao podcast Condominicando e hoje temos muito a condominicar sobre esse tema. Olha, muito obrigado pelo convite. Vou te dizer que, apesar de polêmico, é um assunto que, quando você conhece, entende a lógica, fica tudo mais fácil, mais simples. E é um prazer estar aqui para esclarecer e debater. Então, é um assunto que eu já tenho investido uma quantidade de tempo muito grande. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E não foi à toa o Júlio, não, gente. É porque realmente ele entende. Conta um pouquinho da sua trajetória nesse mundo aí da transformação tecnológica digital. Bom, na verdade, eu sou praticante de tecnologia. Desde os 12 anos de idade eu já sabia que eu ia ser engenheiro. Eu vivi toda a transformação de tecnologia mais recente, né? Eu já estou com 57, então imagina que eu já tenho muita experiência. Aí acabei fazendo engenharia, depois fiz uma carreira em tecnologia durante muitos e muitos anos, consultoria de tecnologia, inclusive. Depois fui para gestão, mas sempre alavancado por tecnologia, e caí nesse maravilhoso mundo condominial, que é de potencial gigante e que a tecnologia tem muito para trazer de harmonia, de bem-estar, de segurança. E é isso que eu tenho me dedicado aí os últimos 5, 6 anos. A gente vai agora num ponto que eu acho que tem que começar por ele. Porteiro. O porteiro é uma das figuras mais tradicionais e que remete a gente àquele acolhimento, aquela sensação de ser bem recebido e de segurança no condomínio. Só que com o tempo isso está mudando, né? Hoje a gente tem muito porteiro que está sendo substituído pelas portarias remotas. O que é a portaria remota ou a portaria virtual? Como é que funciona isso? Realmente está tirando o emprego dos porteiros? Olha, tem várias facetas no seu comentário, na sua pergunta, né? Então, vou começar falando sobre esse grande ser humano que dedica muito tempo, e que eu respeito muito, da sua vida, dando acesso e recepcionando as pessoas no condomínio. Infelizmente, a função do porteiro presencial tradicional, ela foi mudando ao longo dos anos com o episódio da violência. Antigamente, o porteiro tinha uma função mais de, vamos dizer, boas-vindas, ele abria a porta fisicamente, de concierge, então seja muito bem-vindo, tal. Então o porteiro, ele existe desse tempo. Ao longo do tempo, com o aumento da violência, o pessoal enclausurou o porteiro, quer dizer, colocou o porteiro numa guarita, alguns inclusive blindados, é a minoria, para ser bem sincero, e começou a focar o porteiro em apertar um botão e abrir o acesso e tentar identificar visualmente. Isso durante muitos anos foi uma evolução, na verdade, uma evolução para a questão de segurança, que em alguns momentos o porteiro ficava ali aborrecido dentro da clausura, da guarita, esperando tanto tempo, esperando as pessoas chegarem, porque os moradores, para dar o acesso, né, automatizaram, e aí alguém teve uma grande ideia: vamos colocá-lo para monitorar as câmeras de segurança do condomínio. Começou a ter a imagem no condomínio e se colocou lá e se criou uma série de paradigmas. Só que isso foi muito tempo, isso vai evoluindo, e hoje, como todas as profissões do mundo, elas estão sendo repensadas, ou melhor, ressignificadas em função da grande evolução da tecnologia. E eu não estou falando de tecnologias mais avançadas, como inteligência artificial
ou internet das coisas, eu estou falando com a coisa básica da segurança eletrônica, que já existe há muitos anos. E aí o que aconteceu? Com esse crescimento da tecnologia, a evolução da tecnologia, elementos de autonomia conseguem ser dados e isso melhora significativamente a segurança. E aí o que está acontecendo é que tem uma disputa quase que injusta entre a evolução e o profissionalismo do que se chamou tecnologia e serviços de portaria remota, e a portaria é remota mesmo, é um trabalho remoto, à distância, predominantemente à distância, versus a portaria tradicional presencial, onde, na prática, o porteiro acaba virando uma grande vulnerabilidade do condomínio. Então, do ponto de vista dos porteiros, como várias outras funções, ascensorista de elevador. Quando eu era criança, tinha gente que ficava em cima do carro num banquinho, sentado, acendendo a luz da cidade. Então, eu lembro desse fato. Eu me lembro da automação bancária, eu me lembro da automação industrial, eu sou engenheiro industrial, fiz administração fora também. O ganho de produtividade liberou o tempo das pessoas para elas agregarem valor. O ganho da tecnologia, dos processos consolidados de portaria remota, fez com que o trabalho dos porteiros presenciais não fosse mais necessário. Mas isso, de forma alguma, significa que a gente não precisa de pessoas fazendo outras atividades no condomínio ou até no mercado. E esse é o grande discussão aqui, né? Então, a portaria remota, ela cria empregos muito melhores remunerados, só que diferentes. E esse é o meu objetivo, provar para vocês que portaria remota é um jeito diferente e muito melhor de fazer portaria e inevitável. Olha, nossa síndica 5 estrelas, me conte aí como é que foi essa transformação, se os moradores aceitaram mesmo. Que uma coisa também, o brasileiro, talvez, ele é muito sentimental. Então, ele se apega muito à pessoa, e sair de uma situação para caminhar no progresso, nem sempre é confortável. Como é que foi essa transformação no seu condomínio? Olha, essa transição é sempre um pouco difícil, porque tem essa questão que você disse, né? As pessoas estão acostumadas ao porteiro. Tem uma outra questão, que as pessoas de mais idade, algumas, não todas, mas muitas vezes elas não têm um entendimento ou não têm uma expertise, uma coisa mais rápida de entender como é que funciona. Mas existem algumas providências que você pode tomar e que você consegue fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, você fazer palestras, você chamar especialistas que vão explicar como funciona essa portaria remota. Porque aí os moradores vão entender que, inclusive, ela é muito mais segura do que a portaria presencial tradicional. Mas eles encararam tranquilo, de primeira, assim? Não. Houve resistência? Não, houve resistência. Nós fizemos umas 3 ou 4 palestras, né? E as pessoas insistiam nas mesmas perguntas, né? E aí, com o passar do tempo, a maioria falou, não, é muito melhor a gente ter portaria remota. E aí tem um outro fator muito importante, que é o fator custo. Né? Aí, antes da gente falar no custo, eu quero saber a questão da segurança. A portaria remota, realmente, ela proporciona mais segurança? Sim, ela proporciona muito mais segurança. E a lógica é muito simples. Enquanto que um porteiro presencial tradicional trabalha fisicamente exposto aos condôminos, por mais que ele esteja numa guarita blindada, ele chega e ele sai dessa guarita blindada. E só dizendo, a guarita blindada, se não me engano, menos de 2% do total de condomínios do Brasil hoje tem guarita blindada, né? Então, é como um carro blindado. Essa pessoa tem que sair de dentro do carro alguma hora. E ela entra. Então, nesses momentos, lá dentro, ele pode estar até protegido. Mas o grande ponto é, o porteiro presencial tradicional, ele está exposto tanto internamente quanto externamente. Ele entra e sai do condomínio e ele é visível. Muitos saem, inclusive, com o uniforme. São muitos casos que, inclusive, eles orgulhosos de estarem ali de porteiro daquele condomínio, eles tiram fotos do lado dos carros
dos condôminos, dizem que artista que mora lá, os presentes, tiram selfie. Eles expõem todas as informações, por quê? Porque eles não foram preparados estruturalmente para manter a privacidade do morador. E o que acontece? Com essa visibilidade toda, você pega uma bicicleta, porque alguns caminham até a casa, principalmente o pessoal do interior, e você segue o porteiro, vê onde ele mora, no dia seguinte você vai lá, aborda a casa dele logo depois que ele saiu e pronto, você tem um colaborador remoto que vai, a esposa vai ligar para ele, ele vai atender e ele vai facilitar qualquer coisa no condomínio, porque a família está tomada. Já a portaria remota, você não sabe quem está te atendendo, só os registros da portaria remota. Você não sabe se a pessoa fala bom dia, João, se você está falando com o João. E uma boa portaria remota, quem decide qual operador de portaria remota, completamente perfil diferente, Código Brasileiro de Ocupação, trabalha supervisionado, monitorado e assistido, enquanto que o porteiro, quando é terceirizado, trabalha com algum grau de supervisão, mas mesmo assim sabe como é que é brasileiro, o pessoal sabe que o chefe está chegando, porque um porteiro avisa o outro que o chefe passou ali da região, e logo ele chega e o cara está quase que fardado, estufado e com o olho grudado naquelas telinhas, arregalado, até o cara sair, depois falar, ó, o chefe já foi, está indo para aí. Então, o ser humano é o ser humano, né? Então, esse modelo de portaria presencial tradicional, que é histórico, ele já está ultrapassado. O grande problema, e aí queria dar parabéns a você, síndica Sossego. Com sossego. Eu achei o máximo, parabéns. Obrigada. Eu vou... Você me contrata e fica sossegado. Exatamente. E parabéns para quem te contratou, porque realmente você entende de gestão de mudança. E as pessoas, elas dizem que querem mudar, mas elas têm medo. Então você precisa dar informação, você precisa dar experiência, você precisa dar segurança, precisa segurar na mão durante a jornada de mudança. E parabéns pelo que você conseguiu. Então, palestras de conscientização e tudo mais é muito importante. Infelizmente, muitos dos traumas que existem no mercado, de pessoas que escolhem correndo, é porque deixam para fazer pelos motivos errados. Em vez de fazer por segurança, porque é estruturalmente mais seguro, e eu vou dar outros exemplos, faz por custo apenas. E aí o que acontece? Posterga a mudança com medo da dor, até que um dia não consegue mais aprovar o aumento das taxas condominiais pela inflação, pelos riscos trabalhistas, pelos desvios de função, etc., desse modelo presencial tradicional, e aí chega correndo e pressiona os moradores para aprovar, aprova na força por um voto a mais, do 51,1, 50,1, e depois tem um trauma enorme para implantar, porque não trabalhou a conscientização das pessoas para a mudança. Porque portaria remota, e aí eu vou falar para quem está nos assistindo, não é mais uma questão de ser, é quando ela é inevitável. Ela é muito mais segura, uma opção muito mais inteligente, econômica, ela valoriza o seu imóvel, te libera um percentual importante do seu orçamento e ainda ajuda a mudar a cultura da convivência harmônica e segura. As pessoas passam anos sem conhecer seus vizinhos, mas dominam e contam a sua vida inteira para os porteiros presenciais tradicionais, que assumem um papel de psicólogo. E todo mundo fala, o porteiro é meu amigo, o porteiro é um segurança. Às vezes de cuidador, de pessoas idosas. Cuidador. E não é a função deles. Então, mas o que acontece? Tudo isso está contando. No dia que a pessoa for se aposentar, o condomínio vai pagar. E, aliás, não é só o condomínio, todo mundo do condomínio vai pagar por aquele desvio gigantesco de função. Então, esse é um modelo que já não funciona hoje e vai funcionar cada vez menos. Só que, infelizmente, muitos síndicos têm medo de estudar, não querem nem pensar, porque em vez de se preparar para uma coisa inevitável, eles deixam para a última hora, no apavoramento, e fazem tudo errado. Escolhem a empresa errada, escolhem os profissionais errados, tentam tirar todo mundo do condomínio, que é um absurdo. Eu jamais defenderei que o condomínio não tem que ter ninguém. A autonomia total é uma utopia.
porque todo mundo precisa de algum apoio. É óbvio que esse apoio pode vir da comunidade, mas como é que você faz com um condomínio que as pessoas nem se convivem? Faça um exemplo, veja a participação em assembleia. Por isso que o síndico inteligente, ele prepara a galera, o pessoal, para entender a mudança, ele explica a mudança e ele começa a trabalhar a convivência harmônica e segura e transforma a reunião de condomínio numa coisa agradável. Eu vi várias técnicas, faz eventos, e hoje ele não faz isso com uma grande desculpa, não tenho dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí ele deixa para o último minuto e vai pôr a portaria remota. E aí é óbvio que é um fracasso. É a questão do custo, gente. Esse é o maior problema para o síndico hoje, é o caixa, porque condomínio não foi feito para render, né? Sim. A taxa condominial, ela encobre os gastos, é o rateio. No caso do condomínio que você administra dos outros, qual foi a principal razão de fazer essa transformação, essa migração da portaria tradicional, né, para a remota? Foi a segurança. Segurança? Então nós temos um caso aqui. Segurança. A segurança é muito mais importante do que o custo, né? Porque, com certeza, o custo é importante também, mas a segurança vem em primeiro lugar. Isso para mim é surpresa, porque a maioria coloca, hoje a folha de pagamento, ela compromete a maior parte do orçamento. 65% ou mais nos meses de férias, 13º, às vezes chega até 72%, 75%. Se tiver um passivo, né? Trabalhista, dependendo vai, do número né? de funcionários que você tenha. Mas eu acho que o primeiro fator que você tem que mostrar para os condôminos é a segurança. A segurança é muito mais efetiva com a portaria remota. Muito mais efetiva. Mas você chegou a ter problemas antes com o porteiro físico? Sim, todos têm. Não existe. As pessoas são humanas, as pessoas são passíveis de falha. Só que na portaria presencial, ele está lá sozinho na portaria. Às vezes o zelador está, às vezes o zelador não está junto com ele. Na portaria remota, ele tem uma supervisão. Então, se ele tem uma dúvida, um caso suspeito, ele já chama alguém. Então, eles decidem juntos. É muito mais seguro. E a verificação, o cadastramento das pessoas para entrar no condomínio é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Aí depois tem a questão de ser aprovado na Assembleia, mas isso é interessante, que antes de levar o assunto para a Assembleia, tem que ter essa consciência aí. Gente, não é só questão de dinheiro, né? Porque é muito comum, eu, por exemplo, quando como síndica, todo mundo reclama, entrou aqui. A cobrança em cima da gente sobre as consequências são grandes, mas na hora que fala em colocar a mão do bolso, por quê? Existe um investimento inicial para a gente transformar. Sim, mas você pode fazer um planejamento, né? Isso que o Júlio estava falando. Não adianta fazer, quero fazer, vou fazer amanhã. Não é assim. Você faz um planejamento, um consultor de segurança vai analisar os equipamentos que você já tem no condomínio, vai ver o que você precisa ter a mais para você ter uma portaria remota. Você se prepara para isso, você faz caixa, vamos dizer assim, para você poder demitir. Eu não aconselho a demitir todo mundo de uma vez, né? Você pode ir demitindo para as pessoas irem se adaptando, irem entendendo como funciona. Então, as duas vão funcionando junto. E aí você vai demitindo depois você demite outro, até você passar para o sistema totalmente remoto. E o sistema totalmente remoto, você sempre vai ter um zelador e um faxineiro, um encarregado de serviços gerais, você sempre vai ter alguém. O Glaucio, agora é interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala em demissão, isso pesa e chega a doer, né? Como diz o outro. Mas eu estive, inclusive, numa empresa de portaria remota, eu achei sensacional, porque essa imagem de demissão, ela só existe nos argumentos de quem não conhece. Não, porque eles são reaproveitados. Sim, eles são aproveitados nas empresas. Eu fui, por exemplo, na Atende Portaria Remota e fiquei fascinada, porque eu não imaginava a quantidade de pessoas empregadas trabalhando ali na portaria remota. Não é isso, Júlio? É isso. Só um comentário importante, ainda focando em segurança e na questão principal do motivador de ser tão difícil de identificar um desvio na portaria presencial tradicional é o próprio morador que é leniente. Então, e assim, ele não quer provocar uma demissão. Ele sabe que se ele reclamar do porteiro presencial,
por exemplo, se for um funcionário do condomínio, todo mundo vai ser contra ele. As pessoas se apegam ao ser humano. E aí o que acontece? Eles se apegam tanto que eles evitam o progresso e o desenvolvimento das pessoas. E aí vou falar claramente uma situação que eu vivi no Rio de Janeiro. Era um condomínio bastante complexo, já tinha sido invadido 3 vezes. Eles tinham ouvido falar que a portaria remota era mais importante, que era mais segura, né? E daí uma senhorinha levantou lá e falou assim: senhor Júlio, o senhor acha que faz sentido o senhor desempregar o seu João, deixar aqui, ele está com a gente há quase 30 anos e tal? Eu falo: não, eu acho super desumano fazer isso. Até porque o seu João me contou que vocês já tiveram, no período que ele está aqui, 4 possibilidades de promoção dele, porque não para um zelador aqui. E vocês nunca deram a chance dele ser promovido. Vocês já pararam para pensar que vocês não tiram ele daquela escravidão da guarita e não acreditam? Não, mas ele é muito bom no trabalho dele. Pois é, só que o zelador ganha mais, ele queria ser zelador, ele falou com todos os síndicos que mudaram e ele nunca foi promovido. Então eu acho isso super errado. Agora, isso não tem nada a ver com a portaria remota. Vocês deixaram o seu João ficar numa situação em que está sumindo esse tipo de emprego. É como se ele fosse um ascensorista de elevador. Cadê aquela mocinha que pilotava o elevador? Foi substituída há anos pela tecnologia. Cadê os gerentes de banco? Estão virando gerentes de investimento. Cadê as pessoas que ficavam no caixa descontando cheque? Hoje ninguém mais usa cheque. Aliás, muita gente não está usando nem cartão já. Então, o que eu vejo claramente, né? O Pix, olha a evolução do Pix. Então, o que eu vejo claramente é o seguinte: muita gente, por medo da mudança, gera um efeito colateral pior, não enfrenta a situação. Por isso que eu adorei o que você falou. Tem que planejar. Eu chamo isso das pessoas que gostam de ir em cima, só quando estão passando com fome ao supermercado. Quem aí teve essa experiência de ir no supermercado com fome? Você compra qualquer coisa. Você compra qualquer coisa, Verdade. você não compra bem, você não compra o que você come, você compra o que você está com vontade de comer na hora. E depois que você para e se sacia de comer qualquer coisa que você comeu, você fala: nossa, que burrada que eu fiz. O síndico que deixa para amanhã o planejamento da portaria remota para entender por que ela é muito mais segura, por que ela é muito mais econômica, ela tira essa leniência do morador de esconder. Então, o porteiro finge que não comete erro nenhum. O porteiro dorme, mas ninguém reclama. Vai no banheiro, fica 8, 10 minutos porque precisa e é justo fazer suas necessidades, e a pessoa fica lá fora, o filho da pessoa chegou da faculdade à noite, está exposto a um risco porque não tem ninguém para abrir. Então, qual é o grande vantagem da portaria remota? Processo, 24 horas monitorado, assistido, a gestão de consequência pura e a invisibilidade, porque quem define quem está te atendendo é o algoritmo, é como o Uber. Vocês tentaram já pegar o mesmo Uber logo em seguida? Não É funciona, impossível, não dá. porque por sua segurança, o Uber que decide quem vai te atender, e ele faz uma análise. A gente faz a mesma coisa na portaria remota. O algoritmo define quem vai te atender. E tem processo, tudo gravado e monitorado. E os procedimentos são excelentes, tudo tem segurança, enfim, não vou falar aqui, né? Embutido, mas, assim, então, assim, os procedimentos são excelentes, funcionam super bem. E eu, por exemplo, se eu estou chegando na minha casa, se eu estiver sozinho ou acompanhada com meu marido, enfim, às 11 horas da noite, a rua está deserta. Eu entrei na rua, eu ligo, falo assim: olha, eu estou na rua e vou entrar. Vocês acompanham a minha entrada, por favor, no condomínio? Ainda Ok. tem essa possibilidade. Ainda tem essa Você possibilidade. passa em frente do condomínio e vê aquela muvuca. Né? Tá acontecendo alguma coisa. Pode ter sido um acidente, pode ser um protesto, sei lá. Você liga para a portaria e fala: olha, eu sou tal, se identifica. O que está acontecendo? Olha, senhor, dê mais uma volta, o síndico já avisou, pediu para a gente avisar todo mundo que chegar, que está tendo uma manifestação, uma passeata ali, vai se dispersar, a polícia já está chegando, e a senhora puder, se tiver condições de dar a volta no quarteirão, o faça, por favor. Então, essa parceria. E mais que isso, você tem um porteiro, em geral, na guarita. Na portaria remota, você pode ter inúmeros simultâneos operadores de portaria remota. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa ligando para a portaria remota de dentro do condomínio, vai ocupar um canal.
Você vai ter uma pessoa na entrada de visitantes, entrando e falando com a portaria, vai ocupar um outro operador de portaria. Então você não espera. Concomitantemente. Você não espera. Então muita gente fala assim, a minha portaria demora, então troca. Isso. Porque você tem um mau prestador de serviço. Inclusive, porque ela é Júlio, muito mais... Agora, tem sim gente que não tem estratégia. Assim como qualquer empresa, em qualquer segmento, precisa se defender e ser produtivo. Então, um dos maiores pontos que eu tenho de discussão e de incentivo dos meus colegas que têm empresas de portaria remota é para que eles realmente se profissionalizem, para que eles tenham o melhor da tecnologia dos processos, porque eles são a imagem de um jeito diferente de fazer portaria, que é o remoto, predominantemente remoto, e eu vou explicar por quê, versus o presencial tradicional que está em total extinção e vai ser extinto. Não tem como sobreviver, porque o custo está muito alto. também E está cada tem vez isso. mais alto. A- Então, você aliado- aliando segurança a custo, você consegue explicar para os condôminos que aquela opção é muito melhor do que a atual que eles têm. Agora, Júlio, a gente percebe, né, porque como todo segmento em expansão, existem os aventureiros e existem as empresas idôneas, as sérias, as que investem. Como é que o síndico mesmo, como que você chegou, por exemplo, chega a essa conclusão de qual que é a melhor? Quais são as pistas que as empresas passam para a gente? Aquelas que a gente... Sabe aquela pergunta que ninguém pergunta para quem está lá na portaria remoto ou atrás desse processo de trabalho? O que a gente precisa saber? Bom, E nem sempre a gente pergunta. Primeiro ponto, é importante saber que quando você contrata uma empresa para fazer o seu projeto de tecnologia e serviços de portaria remota, que envolve um projeto de sistemas eletrônicos de segurança, você não pode achar que é que nem você comprar uma banana. Você passa a olho e fala, parece que está bom, vou levar pela experiência. Você tem que entender. Então, o primeiro ponto é se informar e dominar um pouco, porque a informação está amplamente divulgada, inclusive aqui com o podcast que está desmistificando. É muito importante que as pessoas escrevam o que querem comprar, tenham as dúvidas, listem as preocupações e aí peçam recomendação. E nessa recomendação vai envolver fazer uma especificação de projeto, juntar um grupo de moradores interessados que tenham multidisciplinaridade, não só que alguns entendam de tecnologia legal, trazer pessoas que entendem de mudança, pessoas que são radicalmente resistentes porque tiveram parentes e tal que eventualmente falaram mal da portaria remota ou têm preocupações dos mais diversos. Junta esse pequeno grupo e faz um estudo formal, faço uma consulta às grandes instituições. Então, por exemplo, é óbvio. Por exemplo, no Brasil, você tem uma instituição seríssima, que é a ABESE, a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Um abraço aí para a Selma, que é a presidente. Uma pessoa extremamente competente que dedica todo o tempo a mostrar que existe diferença. Então, você não vai contratar uma empresa que não tenha uma associação crível, que lhe dê acesso a melhores práticas. E você pergunta também para os outros síndicos, qual é a empresa que te atende, qual é o atendimento, há quanto tempo ele te atende, você faz pesquisa, né? Com os prédios que essa empresa atende. E aí você também tem várias referências. Vai visitar... Porque nada melhor do que a prática. Exatamente, você vai visitar a sede da empresa, você vê a tecnologia dela, você vai visitar os condomínios, estuda o que acontece lá. É interessante também que o condômino, a gente fala que a questão do condominicando, porque a responsabilidade do condomínio não é só sobre o síndico. O condômino, o morador, ele também precisa participar desse processo, entender para poder dar a opinião de fato. E aí é o seguinte, às vezes você tem empresa A, empresa B, mas você não coloca as características e o serviço que vai ser oferecido pela empresa A, empresa B, pede um orçamento genérico e chega à minha mesa aquele orçamento com um valor muito diferente do que a outra empresa está proporcionando, ela está oferecendo. E aí é muito normal que os condôminos, os moradores,
eles optem pela empresa que custa menos. Então, daí talvez seja até importante a questão de ter sempre alguém que entenda para colocar os pontos que você está, né, querendo construir, que você quer contratar. A questão de preço, Júlio, como é que fica? Olha, eu costumo dizer o seguinte, ó, para você trabalhar com tecnologia e serviço de portaria remota, que é uma das coisas que eu tenho um conhecimento profundo, você tem que trabalhar sequência de prioridades. Então, a prioridade número 1 é segurança em primeiro lugar. Se você não sentir segurança, confiança, já é um mau sinal. Segundo, você tem que ter processos, procedimentos, treinamento, capacitação para garantir que a operação, no caso, os procedimentos, vão ser feitos certos no primeira vez. Porque a taxa de falha humana é em torno de 3%. Se você não coloca todo um cabedal de soluções para zerar esse erro, essa empresa não está bem. E o terceiro é a agilidade. Hoje, a agilidade também é segurança. Então, você deixar a pessoa lá fora, você demorar demais para atender, você demorar demais para tomar decisão, você demorar demais para comunicar às pessoas envolvidas do que está acontecendo, você também infringe a questão de segurança, além de aborrecer as pessoas que estão sendo atendidas. Essas três coisas são fundamentais. Na questão de custo, e na questão de segurança, principalmente, mas que envolve esses três pontos que eu mencionei, tem que lembrar do vinho. Do vinho? Segurança é que nem vinho. Se você escolher o vinho pelo preço, pelo menor preço, dor de cabeça. depois da dor de cabeça, É verdade. não adianta reclamar. Verdade. Ai, que dor de cabeça, nossa, meu fígado, foi a coxinha. Não foi. Foi que você tomou um vinho porcaria. Então, é muito importante, e o brasileiro tem uma cultura interessantíssima. O brasileiro é um sabichão, sabe tudo, não pergunta para ninguém. Você estava explicando, e eu aqui estou já seu fã, pela forma que você consultou especialistas para não ter dor de cabeça e para realmente trazer conforto, felicidade para os seus condôminos. Tem muitos síndicos inseguros que simplesmente falam, eu manjo tudo. Eu já implantei portaria remota. Implantou uma ali, num cantinho, uma coisa simples, e o condomínio nem conseguia pagar mais nada, fez por custo, tinha 5 moradores, 10 moradores, funcionou. Ele já se acha um expert, ele já vai dar palestra de gênio. Aí quando ele não consulta ninguém, ele fica assim, não, põe 10 câmeras aqui, 10 ali, eu chamo de síndico hipocondríaco, o síndico sabichão, e ele vai fazendo tudo. Aí ele é psicólogo, ele é especialista tributário, sem ser advogado, ele é especialista em direito condominial, ele é engenheiro, sem nunca ter feito um curso técnico na vida. E aí você pergunta, como é que você sabe? Não, eu perguntei pro João. Quem é o João? O zelador que fez um negócio lá do outro lado da cidade. Olha, isso é o que mais tem. Então é o palpiteiro, o influenciador de esquina. E aí o que acontece? Às vezes o síndico, por estar com pressa, ele fala, é fácil. Eu vou levar a solução mais rápida. E aí ele falou, como eu conheço a minha galera, eu vou levar uma barata. Só que o problema de levar mais barata, sem levar uma especificação do que você está comprando, o que acontece? Você vê em escopos diferentes. Aí tem o síndico que, não consciente da sua responsabilidade civil e criminal, ele assume um papel de ou coadjuvante ou de mão, braço de Horácio, assim, nada cola nele. E ele chama e fala, pessoal, eu trouxe 15 empresas de portaria remota e cada um tem 5 minutos para apresentar e para vocês escolherem. Nós estamos ferrados, tá? Porque se não escolher, eu vou aumentar em 30% o condomínio. Aí o pessoal faz assim e fala, puxa, e aí começa o lobby. Aí o vendedor mais simpático, a vendedora mais bem vestida, o cara da tecnologia, o cara humano que joga o coração pra galera. Né? Aí vira um briga de marketing e no final eu gostei do 7º. Jesus amado. Quem consegue analisar 15 empresas e tomar decisão sobre um processo desse? Ou não aprova nada que vira uma briga, ou já que é obrigatório, então escolhe a mais baratinha. E depois vem a dor de cabeça. E aí, o que acontece? Troca uma vez, troca duas, mas nunca mais vai voltar para presencial tradicional, de qualquer forma.
Por E quê? todo mundo vai reclamar E porque todo a mundo vai portaria não reclamar. funciona, então quer voltar para presencial, aí fica... E não vai conseguir briga. nunca, porque quem chega em sã consciência, eu vou dar números para vocês, a portaria remota é hoje 1/3 do preço de uma tradicional presencial. E ela será 1/4 ano que vem, ainda está se discutindo insalubridade, porque tem gente assediando o porteiro, acha que o porteiro é segurança, etc. Fora os processos trabalhistas, fora a leniência, fora as empresas, quando se terceiriza, que não pagam o mínimo dos impostos e quebram. Como está lotado de E aí gente sobra para o condomínio. E sobra arcar todo o com passivo. tudo. Isso aí cai o síndico. Então, não adianta, vai trocar. Só que troque pelo motivo certo, segurança e, obviamente, complementando com custo para mudar a cultura do condomínio, para ter uma convivência, um planejamento e fazer com que a mudança, apesar de assustadora, se muito bem feita, gera níveis de satisfação excelentes e tira um monte de BOs. Eu tenho caso, eu palestrei em eventos de alta renda em Balneário Camboriú ano retrasado, ano passado, e eu vou te falar, o condomínio de alta renda está tirando porteiros e pondo totalmente portaria presencial. Portaria remota. E o que ele está fazendo? Ele está transformando os porteiros em concierge, treinando, garagista quando é praia, ajudantes de serviços gerais. Mesma coisa com as encomendas. O cara que vai levar na praia, o guarda-sol na praia. as cadeiras. Ou seja, o rico de alta renda, eles também estão fazendo isso e não é por custo. Sim, é por Ele está segurança. fazendo por segurança e melhor serviço. Eu tenho condomínios extremamente populares por razões éticas, não vou comentar aqui para proteger os meus colegas que moram em condomínio popular, mas não tinha nem muro. E aí o que acontece? A tecnologia, as estratégias de segurança, os porteiros viviam assediados, batiam nos porteiros, usavam os porteiros para distribuir droga, as coisas mais barbáries possíveis. E com a portaria remota, muito bem implantada, você consegue ter um Honda passeando dentro do passeando não, inspecionando o condomínio, você consegue tomar uma decisão. Então, por exemplo, Brasília, onde o Niemeyer não pensou em segurança e não fez muros na Asa Norte ou Asa Sul, o pessoal faz uma combinação de tirar o porteiro e pôr a portaria remota integral e ter as pessoas de vigilante na rua, em cima das motinhos, fazendo batida. Quando tem alguma coisa, um sensor, uma ameaça de alguma coisa, a portaria remota imediatamente fala no rádio com os rondas e eles vão atuar e chamam a força pública, porque afinal de contas a força pública tem o papel dela. Tá. Agora, interessante, duas questões aí que você colocou que já cai por terra alguns mitos. Primeiro, a questão que só condomínios de porte melhor, né? Os condomínios populares, eles não têm acesso à portaria, eles não teriam como pagar. Então, qualquer condomínio hoje, ele tem condições de contratar fazer essa transição. E a outra questão portaria remota não é só ficar lá olhando para a tela, o porteiro físico, porque tem muito isso. Eu já vi síndico garantindo que tinha uma portaria remota e, na verdade, era um porteiro físico lá, presencial, e que ficava vendo nas telinhas como é que estava, os pontos frágeis do condomínio. Então, eu quero dizer o seguinte, com a escala de negócios relativos à segurança eletrônica, a questão dos equipamentos caiu bastante, o preço, eles ficaram mais acessíveis, mais resistentes, mais inteligentes. Então, por exemplo, antigamente você precisava do chaveirinho. A pessoa pediu o chaveirinho, tinha que ligar para a portaria para cancelar e tal. Depois o digital, eu lavo muita louça, eu não consigo, demora para abrir. Hoje o facial, você olha para aquele negócio, ele tem certeza. Um segundo na hora, pum, abre. Você precisa se comunicar, pelo próprio facial você comunica. Hoje, você consegue ter múltiplas comunicações. Eu tive casos de condomínios que eu já vi, que tinham 6 atendimentos simultâneos. Por quê? Porque eles tinham 2 entradas, tinha o pessoal na piscina, eles colocaram um controle na parte de
ginástica. Então, Você veja, controla absolutamente você, tudo. você todas controla as tudo. áreas. Então, tem que fazer um bom projeto de segurança, como se fosse uma cebola. Protege de fora para dentro. Mas a portaria remota, ela não é. Ela está evoluindo significativamente. Há 3 anos atrás, o custo do facial era quase 3 vezes mais. E não estava bem testado. Hoje o brasileiro domina essa tecnologia. Os aplicativos mobile, né? Muita gente fala, eu não gosto de aplicativo, eu não gosto de tecnologia, eu não uso celular. Peraí, você não tem WhatsApp? Onde você usa? Não, eu uso no meu celular. Bom, então você tem um celular. Você não liga para o seu filho? Liga. Então, o que aconteceu na prática? A tecnologia ficou mais amigável, ficou mais transmissível, ficou mais segura. Então, hoje, você consegue fazer um monte de coisa. E a gente resolve inúmeras tarefas nesse aspecto. Isso dá uma produtividade muito grande para as empresas de portaria remota que, profissionalmente, essa escala traz uma redução de custo. E essa redução de custo faz com que ela inflacione significativamente menos do que um porteiro presencial tradicional, que a gente já sabe que vai acontecer. Com tanto assédio moral, não tem, o pessoal brinca, né? O condemônio, aquele condomínio sem noção. O cara vai lá e tenta agride o porteiro. Eu tenho Grita com o porteiro. Grita com o porteiro. Fala que vai virar síndico e vai demitir. O cara nem dorme. É um negócio desumano. Então, falta tanta gente bem formada. Olha, eu tenho dificuldade para conseguir técnicos bons. Os cursos, assim, os condomínios que quer fazer uma ação social, treina esse pessoal antes que eles fiquem desempregados, porque eles vão ficar desempregados. Pode não ser na sua gestão, síndico, mas na gestão de alguém, eles vão ficar desempregados. Então, antes que eles fiquem desempregados, vamos treinar o pessoal para o mercado de trabalho. Como você mencionou, realmente a portaria remota emprega muita gente. Por quê? Porque esses projetos, manutenção, a portaria presencial, a portaria remota, ela é predominantemente remota. Mas manutenção, projeto, acompanhamento, a questão dos serviços gerais, a questão da faxina. E mesmo dar um suporte. O suporte em caso aconteça alguma loco, coisa, eles mandam um funcionário para o condomínio. para ajudar a orientar na hora. Casos. Chega muito mais rápido. Né? Por quê? Porque ela está ali do lado. Então, a portaria remota, ela pode... A central de portaria remota pode estar na Lua, mas a base operacional, onde sai o pessoal de motinho, tem que estar 15 minutos. Então, quebrou um portão, eles estão lá. Deu um problema de energia, que hoje já está solucionado por inúmeras tecnologias. Você fica sabendo antes, né, de que vai faltar energia. Eles mandam suporte. Então... É o que falou, e é um Big Brother, porque dentro das áreas comuns você vê tudo. Ô, Júlio, e como é que fica a questão da correspondência? Olha, a correspondência carta normal, ainda o mais tranquilo é o carteiro entra na clausura, coloca numa caixinha, ela desce e é um funcionário do condomínio depois distribui. Das maneiras mais. Correspondência mesmo. Agora, entregas, não. Hoje já evoluiu muito a desintermediação da entrega. Os armários inteligentes estão cada vez mais inteligentes, inclusive homologados pelos Correios. Como funciona isso? A pessoa chega, aperta o intercomunicador, fala com a portaria remota, a pessoa fala, olha, eu vou entregar, eu trouxe uma entrega para o apartamento tal do senhor tal. Só um minuto, aqui a gente tem um armário inteligente, nós vamos abrir a porta, o senhor precisa tirar o capacete, como é seu nome, qual é o conteúdo da entrega, né, pelo menos geral. A pessoa fala, ele registra lá e ele entra, tira o capacete e entra. E fala, você passe na porta, a porta vai fechar, você faça a sua entrega. Sabe usar o armário inteligente? Não sei, olha, é só você apertar a opção de entrega, apertar a torre e o apartamento, se tiver torre, né, se for torre única, e ele vai dizer o tamanho da entrega. Pelo tamanho da portinha, você já vê qual portinha é mais adequada. Você aperta, ele vai abrir a portinha, você põe a coisa lá dentro, você vai estar sendo filmado, então ponha, fechou a portinha, vai ter um recibo, você tira uma foto com o celular ou anote o número e você tem um protocolo de entrega garantido. Alguma dúvida? Isso tudo gravado. Sim, não, dúvida já é nenhuma. outra segurança. Aí né? chega um outro, fala, eu já usei semana passada, eu sei. Beleza, já entra e ele faz o procedimento.
Ele não entra no condomínio, Ele não a entrega entra fica no... dentro da clausura. Não, nem clausura. Às vezes tem um beco. Depende do Depende condomínio. do Às vezes, condomínio. adaptação. Adaptação. E eu tive um caso, assim, bom, porque aconteceu uma entrega e eram 3 pacotes. E o cara só entregou 2. Aí a moradora, é porque sumiu o pacote. Eu falei, não tem como sumir. Não tem como sumir. Aí, pegamos as imagens, o cara só levou 2. Aí ela ligou lá para a pessoa, entrega a imagem, cadê o outro, pronto, entendeu? Não sei onde está, então, mas aqui não chegou. Então você garante, porque está tudo filmado, está tudo registrado. Não tem como dizer chegou ou não chegou. E libera o funcionário do condomínio. Por exemplo, se o cara é um zelador, ele tem mais tempo. Aí você fala, mas e se um dia no Black Friday o cara exagerou lá e pediu no comércio eletrônico? Beleza, ele vai chegar, vai falar, vai ligar na portaria. Compre uma geladeira, aí o zelador ajuda. Geladeira, mudança, essas coisas, tudo tem processo. Mas estou falando assim, Black Friday, todo mundo sentou a mão, comprou um monte. Tá bom, deu 6 da tarde, já está entupido o armário. O que vai acontecer? A gente vai ligar, de acordo com o procedimento. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai fazer uma extração dos condôminos, porque cada vez que ele fechou a portinha, você recebe uma mensagem. Olha, chegou uma encomenda para você, tá aqui, tal hora, tá registrado o conteúdo. O que acontece? Você vai buscar quando melhor lhe convém, mas tem as regras do condomínio. Se encher, que é natural, pode acontecer num pico, tipo Black Friday, o que vai acontecer? Alguém vai lá e tira, leva para a clausura e fica registrado o nome dele. Você pode mandar outras pessoas, delegar para outras pessoas abrirem e tudo de maneira controlada. Mas o que é importante é que a trilha de auditoria ela é completa. Então você desintermedia a entrega, ganha muito mais confiança e qualidade. Você é um investidor serial, né? Sou. A gente percebe que quando a gente fala nessa mudança, ela tem que ter outros fatores agregados. Por exemplo, a gente acabou de falar da correspondência aí. Quais seriam os outros elementos que seriam necessários, por exemplo, como que seria essa preparação para a transformação da portaria presencial do porteiro físico para a remota? Existe algum outra, vamos dizer assim, complemento? Viabilizadores, sim. Bom, primeira coisa que você já falou, que é a questão de fazer um bom plano de mudança, um bom planejamento, a pessoa entender. A economia, eu trabalhei muitos anos em multinacional e, na verdade, estava acostumado com essa questão do retorno do investimento. Independente do dia 1, 100% das portarias remotas dão retorno sobre o investimento do dia 1. O grande desafio é cultural, o grande desafio é preparar as pessoas para entender a mudança e não ficar com medo do lobo mau. Porque medo todo mundo tem. O medo segurou pessoas dentro o elevador já podia não ter ascensorista desde o dia que se fez a automação. As pessoas tinham medo de ficar presas no elevador, as pessoas tinham medo de entrar no elevador sem um acompanhante, aí fizeram a mocinha durante anos lá. Mas, na verdade, a tecnologia já existia. Então, a mesma coisa com colocar as pessoas no Uber durante um certo tempo. Por exemplo, para quem tinha filha ou mulher que tinha preocupação com isso, surgiu o Lady Driver, surgiu o Uber Mulher. Por quê? Para criar esse conforto de que a tecnologia protege as pessoas. A tecnologia da portaria remota, ela protege as pessoas, mas não é um assunto trivial e óbvio. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é o planejamento humano da mudança. Precisa entender quem pode ser resistente, quais são as dificuldades, etc. Depois, tem que fazer um excelente projeto de tecnologia e um projeto de segurança eletrônica, que você pode pensar grande, mas você pode executar aos poucos. Porque ela é totalmente adaptável. Então, tem muita gente, eu brinco de chamar isso de síndico hipocondríaco, que ele faz o quê? Ele chega e fala, preciso de 600 câmeras, 200, não sei o que, 500, ele acha que ele está na feira. Aí o projeto fica 150 mil reais. Ele fala, viu, não dá para pagar. Aí daí você chega e explica para ele e tal, o projeto fica 30 mil reais. Agora dá para pagar fácil. Mas eu não tenho 30 mil reais no caixa, não tem problema. Você pode fazer consignado. Eu te cobro R$1.000 por mês e durante 36 meses e você tem um retorno de 2/4 do seu orçamento. Desculpa, 2/4 não,
3/4 do seu orçamento, ou 1/3, 2/3 do seu orçamento, imediato, business case positivo desde o primeiro dia. Então, esse é um ponto. E complementos tem dos mais diversos, porque a segurança ela é infinita. A sensação de segurança é muito importante. Então, de acordo com que você vai treinando as pessoas, você vai combatendo alguns vícios. Então, por exemplo, quem tem porteiro presencial tradicional tem um vício. Larga a porta aberta e que se dane. Problema dos outros. Aí sai o porteiro, dá a clausura, e se tiver clausura... sai da guarita, e se tiver clausura intertravada, a porta de fora ficou aberta, ele tem que sair pela garagem, é ou não é? Vai lá, fecha a porta e volta. E aí ele não deda, ele não fala pro síndico quem fez isso. Por que ele não fala? Porque uma mão lava a outra. Um dia ele vai falhar e o condômino também não vai contar para ele. E assim, todo mundo finge que tem um sistema que estão sob proteção, mas na verdade está totalmente vulnerável. Então você vai pondo alarmes, etc. Então, porta aberta, porta arrombada, invasão perimetral. Vou só dar um exemplo. Você sabe o que é uma concertina? Sim. Que é aquele arame enfarpado que se coloca... Sim. Acho que se colocava em prisão. Você sabe que hoje a tecnologia de cerca elétrica é mais barata do que concertina? Você pega o condomínio popular, chega para mim e fala, não, a gente quer colocar concertina. Fala, põe cerca elétrica. Não, é muito caro. Fala, gente, quem falou isso para vocês? Aí o cara fala, eu quero portaguesinha. Eu falo, cara, por causa de isso, 10, 20, 30%, você põe um facial que é muito mais seguro, ninguém precisa carregar chave, nada. Então, existe muito desconhecimento. E é tudo atualizável. Os armários inteligentes, eu vou dizer para você, eu recomendo fortemente que quem estiver fazendo um projeto de portaria remota hoje, já incorpore 2 tecnologias que são essenciais e são atualizáveis. Um é o facial, que é óbvio, é muito mais seguro, e o outro é o armário inteligente. Não façam a implantação. É como você comprar um carro sem airbag. Quando você precisar, você não vai ter. Então, é muito mais econômico, mais inteligente fazer assim. E tem acessórios. E os acessórios, eles vão evoluindo. Com a internet das coisas, por exemplo, você consegue sensoriar a caixa d'água, você consegue sensoriar a luz esquecida aberta, você consegue descentralizar e dar autonomia gradativa a partir do momento que a cultura se adapta. Porque você vai treinando as pessoas a usar a tecnologia e vai explicando para o síndico e para o conselho como criar regras para reforçar o sistema, a forma mais segura. E aí o síndico inteligente, entendendo, se dedica a isso, entendendo o que precisa, ele vai propondo para o condomínio ajustes de consequência para as pessoas que estruturalmente largam a porta aberta, para as pessoas que delegam suas funções, sei lá, se ainda tiver tagzinho, empresta o tag para o amigo. Nossa, isso aconteceu com a filha de um morador. O rapaz tinha esquecido qualquer coisa no carro e saiu, ok. Quando ele entrou com o tag, imediatamente o pessoal me ligou. Tem outra pessoa usando o tag. Nossa. Porque a menina não tinha biometria, não tinha feito a face, aquelas coisas, né? Sempre. Né? Tem outra pessoa usando o tag. Olha a insegurança. Na hora, falou assim, fulana de tal, da unidade X. Liguei na hora. Quem que tá com o seu tag? Então, essa ação, por isso é que o síndico, por isso que a gente fala que além de mais seguro, é mais inteligente. Por quê? Porque nunca o porteiro vai olhar esse tipo de coisa presencial. Porque ele está lá todo dia, a pessoa vai ofendê-lo, vai ameaçá-lo, vira síndico, manda ele embora. E amigo lá, da filha do fulano que ele conhece, que trata ele bem, entendeu? E aí Quantos casos eu já não peguei de que o cara entra, sobe e ele acha... Quantos casos eu já peguei que a pessoa entra e encontra uma pizza no chão do elevador? Já viu isso? Aí você fala, aí o cara da cobertura encontra uma pizza, que o cara esqueceu de parar. Por quê? Porque ele deu uma grana pro porteiro e o cara pôs a pizza lá dentro. A pizza saiu tá no da chão. guarita, foi até lá. Então, imagina. E por aí vai. Mas tem muitos paradigmas que a tecnologia já superou. Então, por exemplo, rastreamento de bicicleta para evitar no condomínio, travas inteligentes, monitoramento da qualidade da água do condomínio, a temperatura. Tudo isso você consegue hoje comunicar através da infraestrutura nativa
de uma portaria remota, você consegue dar comunicação direta às pessoas. Consumo de água, luz e por aí vai. Nossa, fantástico. Através esse de mundo, argumentos, dispositivos de internet das coisas. É muito mais seguro. Gente, é só condominicando mesmo, especificamente, vivendo as dores, desmistificando aí os preconceitos, os paradigmas, é que a gente vai crescer. E o condomínio, ele é um ponto realmente importante de vivência, de convivência e de investimento, e a portaria remota, ele também traz essa valorização para o patrimônio, né? Sem e as dúvida. pessoas precisam estar preparadas para viver esse momento, né? Isso, síndica, dá mais sossego? Você fica mais sossegada com a portaria Muito mais sossegada remota? com a portaria remota. Muito mais sossegada. Bom, e quais seriam, assim, no início do planejamento, só para a gente dar aquela fechada, qual que é, além de tudo que você já falou, qual foi o caso mais enigmático, mais provocativo, mais desafiador que você resolveu com a portaria remota? São vários, mas eu vou contar um que inclusive é engraçado. Espero que a pessoa não ouça, que ela vai ficar brava comigo. Ninguém vai saber quem é, fica tranquilo. Um casal chegou e ela é baixinha e o marido é enorme. Ela chegou na portaria, parou lá na frente, aí ela tocou, ele falou, seu nome, por favor. Ela falou o nome dele. Uma mulher falando um nome masculino. E um cara enorme atrás. Nossa. Ele achou que ela estava rendida. Aonde a senhora vai? Isso é um perigo. E aí ela falou assim, eu vou lá. Falou o nome da pessoa. Qual unidade? Eu não sei. Bom, claro que ele já chamou gente, entendeu? Ela demorou para entrar. Ela chegou tão brava, mas tão brava. Mas o cara tá certíssimo. Eu falei para ela, escuta, você chega com um cara enorme atrás, você fala o nome de um homem, né? Enfim, ela tava com vestido, então, enfim, você fala o nome de um homem, né? Ele não sabe, você não sabia onde ia, não sabia o nome do apartamento. Ele achou que você estava rendida, né? Aí até localizar, enfim. Mas aconteceu isso. Então, assim, são vários casos, vários. Mas esse é um deles. Então, assim, você vê o cuidado, né? Que eles têm. É interessante, né, Gláucia? Porque às vezes a gente acha que ninguém está vendo, ninguém está prestando atenção. E, na verdade, tem um monte de gente ali, só que está invisível, né? Eles estão super atentos. Outro caso rapidíssimo. Uma unidade mudou, por exemplo, ontem, terça-feira. Hoje, quarta-feira, chega um cara da Comgás. Aí eu vim aqui desligar o gás. O pessoal da portaria me ligou imediatamente. Olha, ninguém avisou nada. Não está agendado. Não está agendado nada, eu não deixei entrar. Falei, perfeito. Liguei para o morador, porque era uma inquilina que tinha mudado. Você pediu para a Comgás desligar o gás? Não. Liguei para a inquilina, tinha mudado no dia anterior. Você pediu para alguém vir desligar o gás? Não. E aí? Olha, são inúmeros os golpes que um porteiro presencial tradicional cairia, por mais que ele seja comprometido, ele está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Ele não está focado e ele toma a decisão. E como é leniente, quer dizer, as consequências são baixas, ele pode ir cometendo erros que é difícil, por exemplo, nem todo síndico está acompanhando de perto sua portaria, o presencial tradicional. O que acontece? O que ele puder esconder, ele esconde. Ele pode boicotar quem ele boicotar. Uma portaria remota, um operador de portaria remota, não consegue fazer nada. É tudo gravado, registrado, e quem decide qual é o operador de portaria remota que vai atuar naquele caso é o algoritmo. Então ele não consegue influenciar, mesmo que se você identificasse que esse cara, porque esse cara pode estar em qualquer lugar do Brasil, para não dizer do planeta, você identificasse quem é a família para sequestrar, mesmo assim ele não teria poder de gerar um atendimento naquele condomínio e ter acesso para isso, porque tudo isso é pensado. Agora, o que é importante é essa visibilidade e transparência total. E tem cada caso absurdo. Agora, muito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, Porque muita gente liga e fala, tem um casalzinho se pegando no elevador, manda para mim uma imagem. De jeito nenhum. Falamos juntos. Gente, inclusive isso é um assunto para falarmos, né, no próximo programa,
Porque realmente a LGPD, embora ainda não tenha emplacado em alguns condomínios, já tem gente sendo notificado, né? Mas, Angílio, você falou uma questão aí, como é que fica a questão da violência doméstica? Olha, é engraçado, você me perguntou um negócio, eu não te contei isso, mas eu vou te contar. Eu sou um dos signatários do protocolo de proteção de antiviolência doméstica das portarias remotas de São Paulo, junto do Dr. Cristiano Souza, para quem não conhece. Ele é ótimo. O marido da Que Isabel? liderou, e a Maria Isabel, exatamente. Sim, a gente participou do encontro na cidade, Ah, falamos verdade, sobre aquele verdade. tema, violência. Violência. É interessante. E aí, qual que é o ponto imprescindível, né? Tem que denunciar. Muita gente usa o porteiro para ir lá bater, mas o porteiro, primeiro, ele não pode sair da portaria, o porteiro presencial, e outra, ele não é agente de polícia, então ele vai lá e leva um tiro, ou ele agrava a situação. Então, o que acontece? Tem que ter um canal de denúncia formal e o condomínio tem que definir processos para denúncias na portaria remota, que o cara liga e fala, ó, tá batendo na vizinha. A gente tem que saber e definir isso. Então, nós temos uma série de recomendações em que vão a escalada de que, se é um caso conhecido, por exemplo, às vezes é o contrário, né? Já vi casos em que a violência doméstica não era contra a mulher, na verdade era contra o marido, que estava desempregado, bebia e a mulher batia nele. E os vizinhos denunciavam e ela era muito mais forte que ele. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é que o síndico precisa se envolver e implantar esse protocolo, e a portaria remota é uma apoiadora enorme desse aspecto. Mas a gente não vai se expor ou expor ninguém sem ter muito claro como vai ser tratadas essas questões sociais pelo condomínio. Mas o síndico tem a obrigação de denunciar. O síndico e os moradores, né, em geral. Sim. Todos. Que, aliás, omissão de socorro pode ser configurada contra qualquer cidadão, Exatamente. não é só o síndico, né? Agora, para a gente encerrar aqui, tem a portaria remota, ela já tem várias fases e ela progrediu bastante. Qual que é o próximo passo agora? Olha, a portaria remota, ela não é o princípio, ela é o início de uma transformação cultural, onde muita gente fala assim, tem como baixar o preço da minha portaria remota, né? Você imagina. E eu falo, claro que tem. A partir do momento que você introduz elementos de autonomia na sua cultura. Em princípio, você pode até conviver com um controle de acesso, mas ele é desconfortável. Aí as suas visitas, você tem que mandar convite eletrônico. Se você esquecer e alguém ligar, vai ter que ser você vai ter que ter processos para diminuir o uso, e com isso, diminuindo o uso da central, você reduz o custo da sua portaria remota. Esse é um ponto. Tem outro ponto que, assim, muita gente não quer reduzir o custo, mas quer aumentar os elementos de segurança. E os elementos de segurança são diversos. Por exemplo, você pode pôr inteligência artificial que você conta as pessoas na clausura. Então, entrou mais que 2 na clausura, você não abre e faz uma intervenção. Você pode travar totalmente, fala, todo mundo ser identificado. Agora é um risco, as pessoas estão lá fora. Você ficar identificando um a um, que é a mesma família, às vezes o pai trouxe, não tem o documento do filho, então tem que tomar cuidado com a questão da burocracia. A facilidade de uso, a praticidade. E tem coisas que são contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, essa mania que o pessoal tem de tirar foto de Isso é um perigo. Porque se esse documento for usado para uma fraude logo em seguida, o condomínio tem que provar que ele excluiu isso dos seus dados e que ninguém teve acesso. É muito difícil provar, mas tem uma questão de exposição. Onde eu sugiro evoluir? Na questão cultural. Com a economia, eu sempre falo, pessoal, não cortem o condomínio, a taxa condominial, no máximo da portaria remota. Use um pouco das economias feitas para fazer melhoria no condomínio, facilidades. Eu vejo muito síndico brigando com as empresas fornecedoras para conseguir 100, R$ 200 para festinha. Eu acho isso horrível.
Por que o condomínio precisa pedir dinheiro para o fornecedor? Não tem lanche grátis. Para ele manter a isenção. O que ele tem que fazer? Ele tem que, na verdade, fazer estratégias, a portaria remota é uma delas, para melhorar a produtividade. Então, por exemplo, está muito em voga agora a discussão não só do concierge, mas do zelador itinerante. O que é um zelador itinerante? Ele é um zelador compartilhado com vários condomínios no bairro. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você organiza, que você trabalha a cultura de não sujar, portanto, você diminui a carga de limpeza, do voluntariado em vários aspectos, da questão de fechar as portas, da portaria remota integral, da desintermediação das entregas, você começa a baixar o custo do condomínio e você pode também baixar a ocupação do zelador, que pode ser compartilhado com o prédio vizinho. Quando o zelador é terceirizado, você pode deixar ele cuidando dos dois. E é óbvio que você cria uma forma de tarifação desse zelador, dos horários desse zelador, e com isso você tem uma redução de custos. Outra coisa que você pode fazer, você pode tarifar a sua portaria remota. Então, as pessoas que estão demandando demais da portaria, ligam, estão carentes, pedem para investigar aquilo e aquele outro e tudo mais. Isso acontece também. E ficam, porque Nossa, você tem pessoas direto, viciadas. direto. Assim como, na minha visão, o síndico profissional também devia ser tarifado. Porque você pega moradores que não dão trabalho nenhum, pelo contrário, ajudam o síndico. E tem moradores que são um verdadeiro tormento para o síndico. E gastam um tempo quase de psicólogo. Por isso que eu adorei a sua marca, né? Porque é isso. As pessoas sobrecarregam emocionalmente o síndico. Então, voltando, tem muita coisa para fazer de introdução de elementos de autonomia. Eu ainda não acredito, e eu vou ser bem sincero, eu sou agressivo na tecnologia, em portaria autônoma. Totalmente autônoma. Totalmente autônoma. Muita gente fala, minha portaria é eletrônica. Veja, a dia que dá um problema, quem que vai consertar o robô? Então tem que ter preventiva, preditiva, corretiva, as pessoas têm que estar acostumadas à autonomia. É diferente, a gente não está numa comunidade europeia que o pessoal está acostumado a fazer tudo, ou os Estados Unidos, que é do it yourself. Então aqui ainda se espera algum nível de serviço. Então precisa ir com calma, senão anda muito rápido, né? Devagar com o andor, que o santo é de barro. Dá para evoluir muito, mas investe uns 2, 3 anos para estabilizar a cultura, trabalha a questão de recepção, que é fundamental, de novos moradores. Chega um novo morador, os caras falam, a regra é essa, é portaria remota e está acabado. Não, vai lá e explica quanto era o condomínio, a estratégia. Trabalha boas-vindas, que aí você vai ter um morador consciente, entendendo minimamente as decisões do condomínio, respeitando e colaborando. Agora, o cara chega, veio de um condomínio que ele tinha uma porcaria remota lá, que ele vivia tendo problema, já trocou 3 vezes, e ele estava puto da vida porque não tinha um dinheiro para voltar para trás, ele chega no seu condomínio que tem portaria remota, ele começa a virar um inferno do síndico. E por coisas básicas. Com demônio. Com demônio. Então é importante kit de boas-vindas, é importante treinamento dos funcionários do condomínio para eles entenderem e colaborarem com a portaria. Mas quando isso vai pegando a cultura, e a cultura da convivência harmônica e segura, e o síndico inteligente faz trabalhos de integração social dentro do condomínio, trabalha a questão de qualidade de vida, é muito legal. Eu tenho um grande amigo, Dr. Chow, que é da USP, né, que é um dos papas da telemedicina do Brasil. Ele me deu uma aula, eu gosto muito dele. A filha dele desenvolve uma série de projetos em Santos também, uma arquiteta muito antenada com a questão do envelhecimento. Então, o condomínio tem que ser amigável à terceira e melhor idade. O condomínio tem que estar preparado para isso. Então, a portaria remota pode contribuir em muito. Tem uma série de serviços, eu posso ligar e falar com a pessoa, eu posso monitorar o que está acontecendo, ela pode ter um relógio que, se ela cai e desacelera, tipo um telehelp, a gente toma providência. Então, tem muita coisa para fazer. E isso depende do síndico manter a energia de evoluir a qualidade de vida dos seus moradores. Nossa, perfeito.
E o Júlio, ele também escreve, para quem quiser acompanhar, aprofundar esse trabalho de conscientização, de ensinar, né, o que a gente já aprende, repassar conhecimento. O Júlio, ele tem um site, né? Você participa? Na verdade, é um site de um colega que me convidou uma vez para escrever um artigo e eu não parei mais. Eu digo que eu tenho uns 20. Eu acompanho, é o Falando de Condomínio, vocês vão lembrar aí, porque a gente aqui condominica, e lá eles falam de condomínio, né, Júlio? Pode falar aí como é que te encontra. Não, bom, primeiro, eu também tô no Instagram, né? jjulio.oficial. E o Falando de Condomínios, eu estou lá como um dos articulistas. Então, você vê meus textos lá, eu dou uma série de dicas, eu explico como é que é a questão da festa. Por exemplo, muita gente está acostumado à festa de assim, passa a lista de festa para o morador, ou não passa a lista de festa no porteiro presencial tradicional. Aí o que acontece com o porteiro presencial tradicional? Ele fica desesperado enquanto está começando a festa, beleza. Mas depois que a festa está rolando, está todo mundo tomando cervejinha, está meio altinho, e ele liga lá, toca, taco, e o porteiro presencial tradicional não consegue liberar. Aí ou ele toma a decisão e fala, eu acho que ele é amigo do seu João, e libera, ou ele fala, só um minutinho, corre lá e bate na porta. Então, isso cria uma comodidade, que é óbvio, além de ser um desvio de função, na hora que ele sai da portaria, qualquer coisa pode acontecer. Na portaria remota é completamente diferente. A portaria remota exige faz uma validação, uma autorização e não bota ninguém para dentro sem a devida autorização. Então, a gente instrui, e eu sempre instruí isso, e quando eu falo a gente, nas minhas orientações para o pessoal, eu falo, não abram mão de ter uma lista de convidados. Aí o cara põe lá, lista de convidados, Zezinha do Pagode. Nossa. Joãozinho, aí seu nome, José da Silva. É o Zezinha do Pagode. Mas como é seu nome? José da Silva. Não, mas aqui eu não tenho jornalista. Só um minuto. Aí liga para o condomínio. Desculpa, para o condômino. E o condômino, pô, mas por que ligou? Já dei autorização. Senhor, aqui está o José da Silva. É o Zezinha do Pagode. Senhor, como é que eu sei que o Zezinha... Mozão. Ai, gente, Então, o que acontece? Um síndico consciente, ele ajuda a orientar as pessoas para a segurança. Mas, juro, eu já vi lista mandada para portarias remotas que diz assim, Mozão, Zezinho do Pagode, Bela. Aí o nome era Isabela, não Bela, porque ela era bonita Isabela. Oxi. Então quem é? A Bela, entra qualquer um? Não. Então tem isso. Não precisa também exagerar. Eu quero a amostra do sangue, eu quero o RG, CPF. Não precisa. Mas uma lista com o nome completo é imprescindível para ter um conforto para os convidados. Senão, eles vão esperar até achar. E o pior, a portaria remota não consegue se teletransportar para ir no condomínio. Então, ela vai ligar no celular, ela vai ligar em todos os moradores, ela vai ligar para o síndico e falar, olha, tem uma pessoa lá, está berrando na frente, mas eu não sei se é amigo ou não, porque eu não tenho como validar a entrada dela. E aí é que os grandes conflitos acontecem. O síndico consciente explica e implanta regras. O síndico inconsciente tenta trocar a portaria remota. É como o casamento, vai trocando. Quem sabe um dia acerta ou fica sozinho. Não, enquanto isso, vai manchando a reputação tudo é a portaria remota, né? remota. Tá igual a gente, né? Tudo é um estagiário. Uma vez me convidaram para um cara que estava trocando a portaria remota pela 4ª vez. Nossa. E eu quis conhecer o síndico. E eu entendi por quê. A primeira vez ele contratou uma empresa que era faz tudo, era um pato. Conhece uma empresa pato? Sim. Ela faz tudo. Ela não nada bem, não mergulha bem, não canta como um roxinol, não é belo como um cisne, faz tudo. Então o cara tem uma empresa de facility e ele começa a perder competição para portaria presencial, para portaria remota, e ele monta uma portaria remota do jeito que ele acha que é. E aí monta uma porcaria remota. Aí o que acontece? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo, aí puseram uma portaria caríssima, né? E ele teve que aumentar o preço. E aí, obviamente, deu problema. E a terceira, eles contrataram uma empresa que faliu. Nossa. Então, qual que é o ponto? Que dedo podre. O dedo podre. Síndico. Então, eu fui na 4ª vez para entender e ajudá-lo a estruturar um processo de decisão que lhe desse as garantias. Aí já faz 1 ano e meio, então tá tudo bem.
Ah, então, olha, cuidado aí com a portaria remota, né, gente? Que muitas vezes não é bem... A remota. porcaria remota, que muitas vezes não é bem a portaria, né? É quem tá por trás lá, Agora, quem toma as decisões. Que existem muito boas empresas e que esse jeito novo, que na verdade não é tão novo já, que é predominantemente remoto, é muito melhor. Então não deixe de mudar, porque é como ir para o supermercado com fome. Depois você pode se arrepender. Nossa, e aí, Gláucia, nossa síndica 5 estrelas, satisfeita com os argumentos, que aliás você já até conhecia, né? Super satisfeita, sempre aprendendo mais, né, agregando conhecimento. E essa parceria que a gente tem com as empresas é muito importante. Parceria no sentido da gente dizer exatamente aquilo que o condomínio precisa e a empresa poder oferecer. Né? Então, não se contente com empresas que não podem oferecer aquilo que você não quer. Né? E o condominicando é isso, gente. Aqui não tem aquela história de passar o pano ou que o porteiro tá dormindo, mas eu não vou falar porque eu tô com medo dele perder o emprego e aí a culpa fica sobre mim, tá? Então a gente volta depois com mais informações, comunicando e condominicando. Muito obrigada, Júlio, pela sua participação. Gláucia, na próxima semana temos mais. Já está escalado para vir falar aqui sobre internet das coisas e outros assuntos. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até.